pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo para mais um daqueles tutoriais. Antes de iniciar nossa aula, falar com vocês o que a gente vai fazer, eu já peço aquele like que o canal continua muito carente de like. Se você gosta do meu trabalho, se está fazendo algum sentido para você, deixe seu like, tá bom? Compartilha e se inscreva no canal. Então, hoje nós vamos fazer uma florzinha simples, que creio eu que muita gente aqui sabe fazer, mas por que eu trouxe aqui? É a flor de cravo. A forma de fazer, eu vou ensinar duas maneiras de fazê-la, entendeu? E a montagem também, que faz toda a diferença. Eu tenho percebido no canal que tem muitas inscritas que têm dificuldade na montagem, entendeu? Então, por isso eu trouxe aqui, já vou apresentar para vocês. Vamos usar o EVA branco. Vou fazer a folhinha, vou deixar o molde na descrição. Vamos usar essa estrelinha aqui para um ornamentozinho rápido, que a gente vai colocar no arranjo. E só. E aqui eu cortei ela. Vou usar essa tampinha, nem fiz o molde ainda, mas ela tem 9 centímetros de diâmetro, tá? 9 centímetros, mas posso estar deixando lá na descrição também, que aí você tira seus moldes, já imprime e fica tudo certinho, certo? Aqui eu já vou riscar pra gente cuidar da pintura. Ela é rápida, gente, pra fazer. E bem prática. Você pode estar fazendo aí, eu gosto de fazer ela pequenininha também, de 6 centímetros, fica linda. Você pode estar fazendo também. Esse aqui é de 9 diâmetro, mas você pode fazer com 7. Esse EVA aqui é o Dubiflex. É o ideal para esse EVA é ótimo para fazer tulipa também. O melhorzinho para fazer essa flor, o Dubiflex. O Dubiflex você encontra ele é fácil de achar, tá bom? E o Ibel também são EVAs bons. Esse aqui é de 47 por 40 a folha. Ele é de 1,5 milímetro. Agora, olha só, eu vou trabalhar com vocês com a tesoura de picotar. Mas vou dar ideia aí também para quem não tem a tesoura de picotar, tá bom? Aqui eu já corto, ó. E ela é toda picotadinha, a flor de cravo, tá? Pronto, aqui, ó, cortei 3, certo? Pra quem não tem a tesoura de picotar, aqui vai com a tesoura comum, corta bem certinho. E agora o que você vai fazer? Vai dobrar aqui ao meio. E você vai picotar com a tesoura comum. Olha, o efeito fica muito bonito, viu? Eu cortei com a tesoura de picotar porque eu tive que fazer muita flor. E aí, eu optei pela outra técnica ó. Aí você vai picotando, ó. Aí picota ele todinho pra ficar assim, certo? Você pode também fazer assim, ó. Depois você volta, ó. É outra forma também de picotar, ó. Aqui tem 2 peças, entendeu? Você vai indo assim. Eu vou terminar de picotar essa aqui pra eu te ensinar a recortar. Ó, picotadinho. Feito isso, dobra aqui ao meio. Você vai fazer um corte aqui. Ó. Outro corte aqui. Tam. Agora, dobra aqui, faz outro corte aqui. E aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Mede direitinho. E faz outro corte, ó. É fácil. Eu vou demonstrar agora que a de picotar eu faço diferente. Porque o da tesoura de picotar, ele não sobressai muito o efeito, não. Essa daqui, o efeito fica mais bonito que na tesoura de picotar. Mas como eu trabalho em quantidade, olha, ó, vai ficar todo assim, tá bom? Aqui. Se você for utilizar a tesoura de picotar, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Porém, com uma certa diferença, para que dê mais efeito. Bem, como eu já faço há muito tempo, eu não vou nem medir, ó. Eu vou cortar aqui. Aqui na mesma direção.
Do mesmo jeito, tá? Você vai ver só uma pequena diferença já já. Ó, tá vendo? Aqueles 4 primeiros cortes que fizemos. Agora, aqui a mesma coisa, ó. Aqui. Aqui. Pra quem tem tesoura de picotar, tá? Pode cortar todo com a tesoura de picotar. E aqui. Como esse picote aqui, ele é maiorzinho, o efeito dele sobressai mais, esse aqui não sobressai muito. Aí, o que que você faz? Você pega a tesoura de picotar e, ó, dá 2 picotezinhos de 1 centímetro aqui entre cada bichinho desse aqui, ó. Tá bom? Só isso, ó. Você faz isso e isso. Ó. Ah, tem outro motivo pelo qual eu trouxe essa florzinha de cravo aqui. A pintura dela vai ser depois da flor montada, tá? É uma técnica de pintura que eu fiquei de trazer aqui pra vocês. E fica aqui na aula, porque no final tem aqueles bônus todos especiais que eu sei que vocês adoram. Ó, pronto. Todas iguais, né? Então, agora a gente vai colocar no grill. Mas antes disso, eu já vou fazer logo a folhinha aqui. Eu gosto de fazer folha com EVA mais grosso. Mas esse tipo de folha que a gente vai fazer aqui, não tem problema nenhum fazer com EVA mais fino, não, tá? Vou fazer logo pra gente adiantar aqui. Gente, é só pra dar aula que eu faço esse aqui, tá? Eu não desperdiço material assim, não. Eu coloco as folhas aqui, vou riscando bem coladinho uma na outra. Depois eu volto encaixando, ó. Não desperdiço material, não, tá? É porque pra gravar aula a gente gasta pouco material e a gente acaba extrapolando um pouquinho. Mas a gente não pode estar desperdiçando material, não. Eu vou fazer com a tesoura de picotar, tá? Mas se você não tiver a folha, não tem problema nenhum você fazer com a tesoura comum, não. Eu vou cortar. Prontinho. Agora, observe o que eu vou fazer. Vou pegar essas 2 folhas, vou dobrar aqui. Se você tiver dificuldade de fazer de 2 em 2, faça uma a uma. Preste atenção aqui, o que eu vou fazer. Vou fazer isso aqui, ó. Tira um pouquinho aqui e faz isso de novo. Tira mais um pouquinho aqui e vai de novo. Até chegar lá no final, tá? Agora, ela fica muito bonita com a tesoura de picotar. Mas se você não tem, pode fazer com a tesoura comum mesmo. Mas a tesoura de picotar, ela é bem útil, viu, gente? A gente precisa. Ó, ela vai ficar assim, ó. Ela vai se abrir daqui a pouco. Vai rolar um efeito aqui e vocês vão gostar. E você pode estar usando ela para para ornamentar vários arranjos, entendeu? Eu gosto muito dessa folha. É a primeira vez que a gente tá fazendo ela aqui no canal. Vou aproveitar aqui e cortar logo minha estrelinha, né? Que a gente vai fazer. A estrelinha tem que estar bem certinha, viu, gente? Quando vocês forem cortar aí, toma um pouquinho de cuidado. Porque o efeito dela, pra ela ficar bonitinha, vai depender disso. E já não vou precisar mais dos moldes. E agora vamos cuidar da pintura, né? Essa daqui a gente não vai pintar, tá? É depois da flor pronta. Eu vou explicar pra vocês já já. É a técnica que eu fiquei de trazer aqui pra vocês. Você vai pegar um pedacinho de EVA de 4 centímetros por 2, pra gente fazer um pistilhozinho pra esse ornamento. Vai cortar assim, ó. Não precisa ser muito fininho não, tá? Apenas 6, tá ótimo. A gente vai pintar ele também. Eu vou começar pela folha. Vou fazer aquela tinta de sempre. Pode estar usando aí o verde de sua preferência, tá? Vou fazer ele um pouquinho mais escuro. E você vai pegar a sua folhinha aqui.
pintar aqui dentro as partes laterais, ó. Vou deixar logo essa folhinha pronta. Pegar aqui uma tirinha de EVA bem fininha. Vou revestir esse arame aqui que eu utilizo para folha, ó. É o 24. É o 24, que o 26 é bem mais fininho. Passa um polinho aqui. Esse aqui é para colocar na folha, tá bom? A da flor é o 16 que eu uso. O 18. Você vai pintar na mesma tonalidade, ó. Pronto, daqui a pouco a gente vai colocar ele na folhinha, tá? Deixa ele aí. Eu vou pegar um pouquinho de tinta PVA na cor cerâmica, pra gente pintar o ornamento. Só um pouquinho mesmo. Só uma gotinha. Só a pontinha. Gente, vocês vão gostar tanto. Ele ficou tão lindo que dá pra montar arranjo, tá? Vou voltar depois com uma montagem de um arranjinho com ele. Dá pra fazer arranjo médio, pequeno, prontinho, ó. Feito isso, você vai colocar um pouquinho de verde só aqui no centro, ó. Vou deixá-lo assim, ó, certo? Deixa ele com a folha. Aqui, você vai pintar assim. Vai pintar aqui as laterais e vai fazer isso, ó. De preferência, pinte antes de picotar, tá bom? Fica melhor. Aqui, ixi, coloquei muita tinta aqui. Eu acho ela bonita com cor bem suave. Os dois lados, caso você queira. Caso você não queira usar a técnica que eu vou usar aqui com vocês, que eu acho bárbara, eu amo. Tô adorando. Nada de anilina, viu, gente? Não é com anilina, não. Ó, você vai deixar assim, tá? Caso não queira usar a técnica que eu vou usar aqui. Como eu disse, eu vou ensinar duas formas de fazer a flor. Feito isso, agora o quê? Vamos pro grill. E com o grill já bem quentinho. Eu coloco aqui, ó. Esqueci de pintar o pestilho, depois eu pinto. Terminar logo aqui. Ó, ficou assim que você vai fazer. Já vou até colocar outra aqui, que é rapidinho pra fazer. Você vai pegar aqui, colocar na sua mão, girar pra lá, pra cá. Segura um pouquinho e solta. Agora você já abre, porque se ela cola, pra descolar depois é ruim. Ó, ela vai ficar assim, ó, toda bagunçadinha, tá vendo? Não tem segredo. Ó, pra lá, pra cá. Segurou um pouco, ela tá morna, você abre. Ó, tá vendo? Fácil, fácil. Vocês vão amar fazer essa flor. Eu tô apaixonada. Eu fiz ela há muito tempo atrás, só que da forma que eu aprendi, né? Eu falei, não, vou procurar uma forma mais prática pra fazer. Ó, pra lá, pra cá. O pra cá é pra quê? Ó, o trava-línguas. Pra cá, pra ir descolando ela, porque ela fica bem colada. E se colar muito, acaba estragando o EVA na hora de abrir, entendeu? Olha, ó, ela tem que ficar assim, ó, toda bagunçadinha. Ó. Tá vendo? Pronto, já frisamos a flor. Agora vamos pra folhinha. Preste atenção aqui na folha. Colocou no grill. Não precisa aquecer muito, você vê que ela já tá amolecendo um pouquinho. Vou
fazer duas para vocês aprenderem direitinho. Vocês vão amar essa folha. Ó, começou a aquecer. Vou colocar outra. Aqui você, ó. Ó, a gente vai colocar o arame. Tá vendo? Se você for fazer um outro arranjo e não quer colocar o arame nela toda, você pode colocar o arame só aqui na pontinha pra deixar solta no vaso, ó. Fica linda, 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 linda. Eu gosto muito dessa folha. Ó que linda. Aí, cuidado com esse espaço aqui. Se caso, quando você puxar, essa parte quebra, aí você perde a flor. Quando quebra aqui embaixo, não. Entendeu? Mas quando quebra aqui em cima, por isso que você tem que tomar cuidado na hora de picotar, tá bom? Aqui, ó. Esse aqui dobrou, ó. Pra dentro, não era pra ter acontecido, esquentou demais. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui e abro ela, ó. Ó. Olha que gracinha. Dá pra você fazer samambaia também. Dá pra colocar em vários arranjos. Prontinho. Agora, vamos pra nossa estrelinha. Como vocês viram, eu pintei só um lado de verde, né, gente? Não precisa os dois. Aqui você coloca, aqui, ó. Ah, não, gente. Desculpa, esqueci. Tá certo aqui, mas eu esqueci. Ó, em todas, você vai fazer um picotezinho aqui de 1 centímetro, ó. Assim, ó. Tá vendo? Se não fizer isso, não faz o efeito que vocês vão ver aqui agora. Eu esqueci. Outra coisa também. A gente vai pintar essa partezinha aqui lateral dela, ó. Se quiser deixar toda branquinha, deixa. Mas se quiser pintar, fica mais bonitinho. Ó. Dobra aqui. Pode ser com a esponjinha também. Eu acho o pincel bem prático. Ai, eu achei tão linda essa florzinha. Tô doida pra montar um arranjo com ela. Eu fui quase que sem querer. Eu fui fazer alguma coisa e saiu outra. E eu e minhas invenções. Adoro. Eu gosto de inventar as coisas. Prontinho, tá vendo? Agora sim. É, não é desse lado que tem que colocar. Vai ficar ao contrário. Ó. Aí você vai pegar, colocar aqui e fazer isso, ó. Ó. Olha que gracinha. Tá vendo? Se você querer colocar uma colinha, deixar mais fechadinha, pode deixar. Agora as minhas eu deixei assim todas abertinhas. Olha que coisa linda. Ó. Tá vendo? Ela fica linda. Vou pintar isso aqui. O estilozinho dela. Eu esqueci. Meu foi de verde. Não tem problema, não. Gente, eu fui pegar e acabou melando de verde aqui, mas não tem problema não, tá? Mas não precisa você tá pintando de verde não, porque vai dar muito trabalho. Pinta todos de uma cor só que tá ótimo. Mas aí acabou sujando e eu deixei. Aí o que você vai fazer? Vou pegar o aramezinho dela. Eu vou usar o mesmo arame que eu usei na folha, tá? Fazer. Você pode estar usando o mais grosso também, caso você queira. Aqui você pinta de verde, tá? Ó. Agora você vai colocar aqui.
Prontinho. Agora aqui, olha o que eu vou fazer. Esse aqui é farinha, tá? Agora eu vou colocar uma colinha instantânea aqui nas pontinhas. Eu achei que ficou muito bonito com o efeito da farinha. Pode ser farinha colorida também, eu deixei na cor natural. Aqui você vai, ó. Eu achei que ficou muito bonito. Ó, tá vendo? Deixa ali. Se eu tivesse aquecido um pouquinho mais, ela teria ficado um pouquinho mais fechada. Eu vou mostrar pra vocês as outras, como ficaram. Mas olha que gracinha, tá vendo? Aqui, ó. Ó, ela mais fechadinha, tá vendo? Aqui é porque aqueceu mais. Ó, tá vendo? Aqui tá sem cola, é porque ficou mais fechadinha mesmo. Você pode fazer assim umas mais abertinhas. Essa aqui é porque aqueceu mais, você já fica sabendo, tá? Pode deixar ela aquecer bastante. Agora, quando ficar abertinha assim, você pode estar colocando um pouquinho de cola aqui dos ladinhos, ó. Não dá pra fazer um arranjo, gente? É bonitinho e gasta tão pouco material. Não precisa sépia, não precisa nada. Se caso você for montar com algum... pra fazer arranjo, aí você pode estar fazendo umas folhinhas bem pequenininhas. Eu acho que fica muito bonito. Olha. Deixa ali. Vai ser nosso ornamento, tá? Agora, eu vou colocar aqui o arame da nossa folha. Aqui eu vou usar cola instantânea. Nosso aramezinho. Coloca aqui. Prontinho, ó. Tá vendo? Fazer só uma, que a gente já tá com todas prontas. E você pode estar fazendo em vários tamanhos também, tá bom? Mas eu achei esse tamanho ideal pra gente estar fazendo aqui. Agora eu vou fazer um revestimento no arame das flores. Em uma eu vou fazer aqui uma cabecinha aqui, pequena, para segurar a primeira pétala. Apenas em uma, né? Que são duas formas de fazer, deixar assim, ó. Agora, na outra, vai ser diferente. Vou fazer isso, ó. E eu vou fazer tipo uma coxinha, que eu não sei se vocês repararam, a flor de cravo, ela tem uma barriguinha aqui bem no topo da flor. E aí é que a gente vai fazer. Esse aqui eu vou usar a fita floral, tá, gente? Mas caso vocês queiram utilizar a fita de EVA, aí vocês cortam mais fininha a fita, tá bom? E faz aquele acabamento. Vocês podem até estar usando aquela técnica que eu usei nos tronquinhos do bonsai, com bicarbonato. Lembra que fica bem? Aí dá pra fazer esse acabamento aqui, pra não ficar aparecendo os gominhos do EVA. Apesar de que você usar o EVA bem fininho, que esse aqui é bem fino, ó, ela não aparece, tá? Dá um acabamento muito bonito. Aqui, ó, preserva essa parte aqui de cima, tá? Aqui, ó, deixa ela bem certinha aqui. Isso é muito importante. E você desce. Eu vou descer isso aqui. Aperta bastante e pronto. Finalizo aqui. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar e enrolar a fita aqui, ó, preservando sempre essa parte de cima, tá, gente? Ó. Ó. E você vai passar a fita apertando bastante. Vou dar 2 demãos de fita aqui, ó, pra ficar bem seguro. Eu gosto de um trabalho bem seguro, tá, gente? Isso aí faz toda a diferença. Pronto. São as duas opções para vocês estarem fazendo. Agora, eu já tô com várias pétalas aqui, ó, frisadinhas.
Agora eu vou montar das duas formas para vocês verem qual que vocês vão querer, tá bom? Eu vou montar esse aqui primeiro, tá? Eu vou usar 7 pétalas aqui. Vamos ver se vai ficar legal com 7 pétalas. Eu uso de 6 a 7 pétalas. Aqui, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui. E aqui eu vou colocando aqui, ó. Ó. Mais cola. E vai colocando. Ó. E você vai colocando. Eu achei essa forma aqui melhor pra fazer. As duas ficam muito bonitas, tá? É pra você escolher aí a melhor maneira. Qual que você se identifica mais. Aí você faz. Ó. Pesadinho. Foram 7, viu, gente? Que eu troquei ali pela outra. Agora, olha. Agora, olha o que você vai fazer. Você vai colocar a cola aqui. E você vai colocar bem no meio, bem certinho, tá? E vai segurar até colar. Ela tem que ficar bem colada, viu? Tá bem firme, bem colada. Aí você faz isso, ó. Ó o buchinho dela, tá vendo? Ó. Só isso, certo? Agora vamos pra outra. 2. 7. Aqui, você vem ao meio. Cola aqui. Segura aqui até colar. Já vem com a segunda. Essa flor é bem prática pra fazer, viu? Ah, sim, outra coisa que eu preciso passar pra vocês. Fácil de fazer e econômico, porque eu até anotei aqui, ó, eu utilizei 8 folhas de 47 por 40, dessa marca Dubiflex, que pode ser também o Ibel. Eu usei 8 folhas e fiz 30 flores dessa aqui. A gente vai fazer um arranjo grande de mesa e ainda vai sobrar para fazer 4, e ainda sobrou para eu fazer 4 bônus que tá ali feito para mostrar para vocês. Tudo nesse estilo aqui, tá? A pintura também eu utilizei essa técnica porque é mais prática, mais rápida também, mas vocês podem estar pintando aí manualmente, assim, uma a uma. É mais rápido da forma que eu vou ensinar aqui para vocês. Eu acho que vocês vão gostar também. E dá pra gente estar utilizando em outras flores também. Ó, tá vendo? Agora a gente vai ter que fazer essa barriguinha aqui, entendeu? A diferença é essa. É que aqui já fica pronto. E aqui é meio chatinho pra fazer. Mas aí vocês verem. Mas fica tão bonito quanto a outra, tá bom? Vocês escolhem a melhor maneira. A que você se identificar mais. Agora que você tem que colar bem colado, tá bom? E se você querer deixar também aqui na ponta da coxinha sobrar 1 centímetro de arame pra você estar enfiando na flor também, fica seguro, fica legal também.
dá mais segurança. Mas se você colar bem colado, de preferência com a cola quente, que a cola quente no EVA pega muito bem, vocês sabem disso. E aqui você vai engrossar, ó. A diferença é essa. Não muda nada. Aqui. Isso um pouco. Finalizo aqui. E venho com a fita. São as duas formas que vocês podem estar escolhendo aí para fazer. Quem for usar fita floral aí, nessa parte aqui, coloca 2 demãos de fita, tá? Caso não queira, já sabe, corta o EVA bem fininho, uma tirinha bem fininha e faz o acabamento e pinta, certo? Pronto. Aqui, se quiser folhear, já sabe, a folhinha de cravo é assim. E aí você vai colocar a quantidade de flor que você for montar seu arranjo. Depois que pintar, é claro, né, gente? Mas a nossa folhagem vai ser solta, já tá todo planejado. Agora, vamos ver como que a gente vai pintar isso aqui. Vamos pra pintura. A pintura é fácil, rápida e bem prática. Eu vou pintar uma na cor sépia. Vou pegar um pouquinho de sépia aqui. Ah, sim, outra coisa. A tinta de tecido, ela é solúvel em álcool. A PVA não é, tá? Ela cria umas bolinhas, o efeito não fica legal. Eu vou usar de tecido, tá? Pinta, mas não fica um efeito tão legal quanto esse aqui, não. Ui, coloquei muito. Acho que ela tá com um pouquinho de água. Não tem problema não, ó. Vou utilizar essas duas cores. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar um pouquinho de bisnaguinha amarela e colocar nessa tinta sépia. Eu quero um envelhecido assim, mais jogado pro palha, tá bom? Ó. Fica uma cor muito bonita. Ó, tá vendo? A gente vai utilizar essas cores. Aqui eu tenho álcool 76. Vou colocar um pouquinho de álcool aqui. Olha que pintura prática e rápida para fazer. E você pode estar utilizando em vários outros arranjos. Vários. Eu vou colocar uma luvinha. É bom usar luva, tá? Não gosto de estar tocando em álcool sem luva, não. Resseca demais a mão. E você vai pegar, vai molhar só as pontinhas, ó. Não precisa mergulhar toda a flor no álcool, não. Só mesmo as pontinhas, ó. Dá uma batidinha. Agora, vamos fazer primeiro a rosa, tá? Eu coloquei muita tinta ali, gente. Agora aqui, ó, você vem colocando a tinta, faz na cor que você... A laranja é linda, viu? Ó. Tá vendo? Agora o que você faz? Ó, que coisa linda. Aí coloca pra secar, seca rapidinho. Ah, tá achando que tá muito clarinha? Aí você vem de novo, ó. Fazer um rosinha mais. Pode até deixar, ó, pronto. Se você quer deixar com esse efeito aqui, ó, que lindo que fica, tá vendo? Não quer? Aí você vai e faz o degradê, ó. Você pode estar usando o EVA amarelo também, colocando o goiaba queimado, o laranja. Fica a coisa mais linda, gente. Eu amei essa técnica. Ó, que linda. Tá vendo? Prontinho. Agora vamos pra a outra ali. Sempre de luva, tá? E a mesma coisa, ó. Molhou as pontinhas. Pode fazer esse aqui em rosas, fica a coisa mais linda. Agora, vamos utilizar esse aqui, ó. Você vai ver esse tom como vai ficar perfeito.
Ó, se quiser deixar assim, deixa, fica bonito. Mas, ó... muda tudo. Tá vendo? Esse aqui eu vou deixar assim. O que vocês acharam? Bonita, né? Pode fazer inúmeras cores. Prontinho. Agora, acho que já tô pronta para montar nosso arranjo, né? Folha pronta, ornamento pronto. Vou me organizar aqui e a gente começa o show já já, tá bom? Pessoal, por aqui tudo pronto para começar nosso showzinho, montar nosso arranjo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu gostei, eu adorei. Já vou colocar minhas folhagens aqui, que já estão todas prontas, vocês viram que... Eu vou deixar o molde aqui, tá, gente? Olha só, a que fizemos aqui, ela é um pouquinho maior, ó, tá bom? E essa que a gente vai trabalhar um pouquinho menor. Eu vou deixar os dois tamanhos pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? O molde. Vou deixar o molde da folha, da estrelinha e do diâmetrozinho da flor, né? Que eu utilizei a de 9 centímetros. Vamos falar sobre esse vaso. Temos aqui a aula de um vaso como esse. A diferença aqui são os tamanhos. Eu não me lembro o tamanho do outro lá, mas esse aqui é menor, de diâmetro, né? E a altura também. Ele ficou 62 por 13. Já pega as medidas aí. A pegada de fazer é a mesma. É a mesma técnica que utilizamos para fazer aquele lá, tá bom? Aqui, utilizei aquela estrutura de papelão que a gente utiliza. Ó, aproveitar para falar com vocês aqui sobre... Algumas inscritas me perguntaram se essa estrutura aqui poderia ser feita com isopor. Eu falei para elas fazerem um teste. Eu corri e fiz o teste eu mesma, né? Eu achei e falei assim, deve dar certo. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu fiz um vaso aqui para fazer um arranjo de uma cliente. Provavelmente vai ser até uma aula pra gente aqui. E fiz o teste com o isopor. Gente, eu não gostei. Eu acho que fica muito frágil. Coloquei cola fria, cola de silicone aqui no berol, mas mesmo assim, você coloca a flor, ela não fica tão firme, ó, quanto no papel, entendeu? Então, eu, se fosse você, não faria, tá bom? Os bônus que a gente tá trazendo ali, tá com essa técnica, mas depois, como eu vou colocar eles à venda, eu vou trocar. Eu vou tirar todo o isopor e colocar o papelão. O que faz o cliente voltar é um trabalho bem feito e seguro, tá? O cliente comprar alguma coisa e tá despencando, ele não compra mais, certo? Então, vamos fazer as coisas aí com mais segurança pra tudo dar certo. Então, aqui, ó, as cores que a gente vai trabalhar, ó. Nosso arranjo vai ser assim, ó, tá bom? Tem essas cores aqui. Aqui eu utilizei o cerâmica PVA, ó, pra você ver o efeito dele como fica, tá vendo? Ele enche de bolinha, não fica como o outro que a gente pintou. Aqui com a de tecido, ó a diferença, tá vendo? Aqui também com a de tecido, ó, tá vendo? Então, a PVA não colou, não gostei. Agora, pra você pintar no pincel, dá. Caso você não queira usar a técnica que eu usei, aí a PVA, né, normal. Pode utilizar normal pra pintar com o pincel ou com a esponjinha. Então, aqui, ó, minhas folhagens vai ser solta, como eu disse pra vocês. Então, aqui eu já vou começar. Eu vou colocar a folha em toda a volta aqui, tá bom? Ó, gente. Ah, lembrando, isso aqui, ó, esse detalhe aqui, eu peguei o material do mesmo vaso e revesti com aquela juta. É junta, sei lá, aquela estopa que a gente coloca. Aí eu revesti, colei e coloquei esse detalhe. Ah, assim, ó, deixei essa aqui por último pra falar pra vocês. Às vezes fica folgado aqui no papelão. Aí o que que você faz aqui na pontinha do arame? Você dá uma dobra assim, ou então você coloca a pontinha de palito de churrasco, tá? E aí, ó, ele entra bem firme, que tem que ficar bem firme. Eu vou utilizar esses ornamentos aqui, que temos lá na aula da suculenta e em outras aulas também, tá bom? Pra gente tá colocando aqui. Ele eu não vou colocar muito, não. Aqui a gente já começa a nossa montagem. Vou colocar outro aqui atrás. Prontinho.
Eu vou colocar uns ornamentozinhos assim, entre as folhas. Eu acho que vai ficar legal. Aqui eu não coloquei folha, tá, gente? Porque eu vou, como eu coloquei a folhagem solta, eu fiz um teste, achei que ficou legal. Então, aqui eu já venho com as flores, ó. Se você querer fazer ele todo de uma cor só também, pode ficar à vontade. Fica muito bonito, tá? Vou colocar uma laranjinha aqui. Vou colocar outra sépia. Agora vou colocar uma rosinha. Não ficou firme, pera. Mas eu utilizei mais essa tonalidade, vocês estão reparando, né? Tem mais sépia. Cerâmica. Vou colocar uma laranjinha. Treze flores. Eu acho que aqui tá bom. Eu acho que com 13 tá bom. Eu achei esse aqui tão lindinho, gente. Eu achei perfeito. Ele vai cair muito bem em outros arranjos também. Mas eu quero montar um arranjo só com ele. Eu acho que vai ficar legal. Coloca aí nos comentários se vocês gostaram. Gente, continua compartilhando nossas aulas, curtindo aí, compartilhando com as amigas. E vocês vão ver os bônus. Como que dá pra começar. Vou colocar um aqui atrás, tá precisando. Ó. Ficou bem grande. Sobraram 3. Com 13 flores. Agora, o restante eu fiz os bônus. Vou pegar aqui pra vocês verem. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei lindo. Pode fazer tudo de uma cor só também, tá? Pode fazer a folha maiorzinha também, que foi a que a gente trabalhou aqui, tá bom? Agora, deixa eu mostrar os bônus aqui pra vocês. Olha só, eu falei pra vocês, né? Eu nem fiz acabamento aqui, gente. É que eu coloquei o isopor, só que eu não gostei, eu vou tirar. Olha os bônus. Que coisa linda. Já temos esse vasinho aqui no canal. Fiz esse tom aqui. Fiz esse rosinha mais clarinho, ó. Fiz no vasinho menor, com 3, tá vendo? Coloquei aquele ornamentozinho aqui do lado. Fiz esse aqui com outro modelinho, a mesma tonalidade, tá vendo? Agora, deixa eu falar pra vocês. Pra quem quer começar, olha só, isso aqui você gasta pouco demais. Com 8 flores, 8 folhas, eu fiz tudo isso aqui, ainda sobrou, ainda tem 4 aqui, ó. Sobrou essas 3 aqui do arranjo, mas tinha uma outra verde aqui, ó. Sobraram 4, tá vendo? 8 flores, eu fiz essas 8 folhas de EVA, eu fiz 30 flores dessa aqui, certo? Distribuí o que sobrou, ali dava pra montar um outro arranjinho pequeno. Pra você que quer começar, o ideal é começar por peças pequenas. Se for colocar no atacado, a pessoa chega e fala, ah, traga 2, não façam isso. A partir de meia dúzia, pronto, você estipula uma quantidade que você vai entregar. A partir de meia dúzia, a partir de uma dúzia, aí você escolhe, tá bom? Outra coisa, essa semana, às vezes a gente tem aquele, não sei se vai dar certo, a gente tem que arriscar, gente, isso aqui dá certo demais.
você gasta o mínimo para você fazer, você consegue vender. Eu já falei para vocês, já passei. Esse aqui eu não fiz orçamento, mas provavelmente aqui dá para você entregar com preço que dá para você ganhar dinheiro. Dá para você ter a sua renda. Eu não vou nem falar renda extra, sabe? Porque renda extra é quando você tem um emprego e faz alguma coisa fora para sobreviver. Eu não. Isso aqui não é uma renda extra para mim, mas você pode estar fazendo também uma renda extra. Eu sobrevivo disso aqui, eu vivo disso aqui. Eu criei minhas filhas com artesanato. Então, assim, eu recebi Lene Batista, do Rio Grande do Norte. Ela colocou lá no comentário, não sei se vocês viram, que ela começou com 3 placas de EVA. Ela acordou um dia e falou que ia colocar em prática. Ela saiu com R$ 20, gente. Comprou a cola instantânea, a tinta e colocou em prática. E até hoje ela faz essa renda extra. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Gratidão. E comece a fazer o de vocês aí. Ó, não esqueça do like. Entra lá no meu Instagram, manda foto. A gente conversa. A gente pode estar dando algum suporte caso você precise. Tá bom? E gratidão e até a próxima aula.